Olá, paz do Senhor Jesus. Nós estamos aqui, irmãos, mais uma vez para transmitir a primeira parte da nossa Escola Bíblica Dominical, que nós sempre apresentamos esse horário que antecede ao horário da nossa Escola Bíblica, que é às 10 horas da manhã. Então agora nós iremos passar para os irmãos algumas informações sobre a Escola Bíblica de hoje, e essas informações nos chegam através dos vídeos que os nossos irmãos enviam para participarem da nossa Escola Bíblica Dominical. E nós iremos dar continuidade, naturalmente, por orientação do Senhor, ao assunto que nós estamos abordando, porque nós estamos fazendo uma conexão de aspectos e marcadores proféticos que encontramos no livro de Cantares de Salomão e que eles se cumprem nos dias de hoje, nos dias que nós estamos vivenciando hoje. E nós vamos estudar agora esse aspecto dentro do contexto da saída dos filhos de Israel do Egito, mostrando exatamente como isso se identifica com o momento que a igreja está vivendo, conforme Êxodo capítulo 12 e também o Salmo 105, verso 37. E a nossa primeira pergunta diz assim, vamos então ler a primeira pergunta, diz assim, lendo Êxodo capítulo 12, verso 22, qual a aplicação profética da expressão, porém nenhum de vós saia da porta da sua casa até amanhã? Então, esta resposta da primeira pergunta virá do estado do Rio de Janeiro. Quem vai responder é a irmã Luciane. Luciane, ela é do grupo de senhoras da nossa igreja em São João do Meriti, no estado do Rio de Janeiro. Irmãos, sair da porta é deixar a salvação em Cristo Jesus, é voltar para o mundo, é viver o juízo que há sobre este mundo, sobre aquele que não obedece, não crer na palavra de Deus. É exatamente como aconteceu com o Egito. E um novo amanhecer nos fala do momento em que saímos para a eternidade. É o momento que a igreja fiel aguarda ansiosa para irmos para a nossa terra prometida. A paz do Senhor Jesus. Amém, irmã Luciane. Realmente é uma bênção, né? Essa resposta da irmã, porque sair da porta, no sentido profético, é deixar a salvação em Cristo Jesus. É exatamente voltar-se para o mundo, né? E a igreja, ela aguarda amanhã, ou seja, o amanhecer do novo dia, que é o momento em que a igreja sairá para a eternidade. Obrigado, irmã, pela sua participação. Glória a Jesus. Muito bem, irmãos, vamos agora à pergunta número 2. A pergunta número 2 diz assim, lendo Êxodo capítulo 12, verso 29, qual a relação profética com o que está escrito em Mateus capítulo 25, verso 6? Essa resposta virá de duas fontes. A primeira delas é do estado da Paraíba, onde ali a irmã Beatriz Lima, do nosso grupo de jovens, da igreja de Campina Grande. E depois, no Rio Grande do Norte, nós teremos a resposta da irmã Ana Maria, que é do grupo de senhoras, da nossa igreja em Ceará Mirim. Vamos então às duas respostas à pergunta número 2. A paz do Senhor Jesus. Respondendo à pergunta do número 2, a relação profética entre Êxodo 12, 29 e Mateus 25, 6 está no período da meia-noite. Israel, antes de chegar à Terra Prometida, passou pelo período da meia-noite. E nós, a Igreja Fiel, nos dias de hoje, estamos vivendo o período da meia-noite. E a qualquer momento, ouviremos, aí vem o esposo, e sairemos ao seu encontro. Maranata, o Senhor Jesus vem, a paz do Senhor. À meia-noite se fala do momento da saída do povo para a eternidade. É o momento de resgate da igreja fiel do Senhor. O Senhor Jesus, ele vai vir no momento da meia-noite. A meia-noite fala do momento de trevas, momento de descanso. E muitos daqueles que não têm o Senhor, ele não está percebido. Então nós, servos do Senhor, estamos esperando ansiosamente pela volta do Senhor. A paz do Senhor Jesus. Amém, irmã Ana Maria. Realmente a meia-noite é o período das trevas e que nós estamos nesta hora da noite, de escuridão, de trevas, do mundo, do pecado. A igreja está esperando ansiosamente, né, pela volta do Senhor Jesus. É o momento que nós estamos despertados para a volta do Senhor Jesus. E a Beatriz Lima também, informação muito maravilhosa, quando fala a respeito da hora da meia-noite, a grande expectativa da igreja, né? Assim como para Israel, houve aquele momento da meia-noite lá no Egito. E ali marcou o momento da saída de Israel do Egito. Também agora o momento da meia-noite, descrito na parábola de Mateus 25, verso 6, né? À meia-noite ouviu-se o grito, aí vem o esposo. E nós estamos nessa expectativa, com muita ansiedade, muita alegria,
por sabermos que o arrebatamento da igreja está próximo. Obrigado, então, Beatriz Lima, pela sua participação e a irmã Ana Maria também. Glória a Deus. Sim, irmãos, vamos agora à terceira pergunta. A terceira pergunta diz assim: lendo o livro de Êxodo, capítulo 12, relacione quem não poderia participar da Páscoa e faça a aplicação profética de cada caso. Então vamos ver, segundo o capítulo 12 de Êxodo, quem não poderia, né, participar da Páscoa. O primeiro caso é, letra A, aquele que comer pão levedado. Letra B, o estrangeiro. Letra C, o filho do estrangeiro. Letra D, o assalariado. E letra E, o incircunciso. Então, cada um desses casos, vamos ver agora a aplicação profética. E essa aplicação profética, quem vai fazer é lá do estado de Minas Gerais, o grupo de jovens da nossa igreja em Juiz de Fora. Vamos falar agora, dando a resposta à nossa pergunta número 3. A paz do Senhor Jesus, irmãos. Nós somos os jovens que participamos do Evangelho Sem Fronteiras na região norte de Juiz de Fora. E hoje nós vamos responder a pergunta de número 3 da EBD dessa semana. Respondendo à letra A, que se encontra a resposta no versículo 19, fala que é daquele que utiliza o fermento, representando a contaminação da fé verdadeira. A letra B está no versículo 45, que é o estrangeiro, aquele que não tem a mesma identidade, a mesma língua e o mesmo governo daquele que está no corpo do Senhor. Na letra C, no versículo 43, nós temos o filho do estrangeiro, aquele que não se converteu. Na letra D, aquele que só está passando um período de trabalhador temporário, que somente quer a obra para o momento presente. Na letra E, a gente tem o incircunciso, no versículo 48, que fala daquele que não seguiu as determinações da última hora e não apresenta os sinais de conversão verdadeira. A paz do Senhor Jesus! Amém, jovens? Muito bem respondido. Na sequência, cada um dos jovens participando. E é isso mesmo, aquele que comer o pão levedado é aquele que insere, né, o fermento no meio do pão, o fermento da filosofia, da teologia, da razão. Ele coloca isso dentro da fé verdadeira. Também o estrangeiro. Quem é o estrangeiro? É aquele que não tem o mesmo sangue, ou seja, não tem a parentela, ele é estranho, ele não tem a mesma identidade, ele não tem o mesmo Deus, ele não fala a mesma língua. Muito bem colocado, né, pelos irmãos, e ele não tem compromisso com o reino, o compromisso dele é com o reino dele. Então esse é o estrangeiro. A letra C, o filho do estrangeiro, é aquele que é gerado de outra forma, que não pelo Espírito Santo. Ele não é gerado pelo Espírito Santo, aquele que foi gerado de longe, ou seja, ele não teve conversão, experiência de conversão. Ele foi gerado de alguma forma que não foi pelo Espírito Santo. A letra D, o assalariado. Assalariado é aquele que passa só um período. Ele trabalha, depois recebe o salário dele e vai embora. Ele não tem compromisso com a casa. O assalariado, até o trabalhador temporário. É aquele que quer a obra só para alguns momentos. E depois ele deixa, né, a obra do Senhor. Então esse é o assalariado. Depois vem a letra E, que é o incircunciso, ou seja, aquele que não atendeu às determinações do Senhor, porque o circunciso era aquele que atendia a uma ordem de Deus que Deus deu com relação a Israel, né, para ter ali a marca da nação israelita. Então, aquele que é comprometido com a obra do Senhor, aquele que tem sinais de conversão, aquele que tem sinais de Jesus na vida dele, aí sim, esse pode participar, mas quem não tem, não pode participar da Páscoa, ou seja, da bênção de ter Jesus, né, de estar no reino de Deus. Muito bem colocado pelos irmãos, os jovens da nossa igreja em Juiz de Fora, no estado de Minas Gerais. Obrigado, irmãos, glória a Jesus. Agora, irmãos, a nossa quarta pergunta. Aí a quarta pergunta diz assim, lendo Êxodo capítulo 12, agora verso 38. A pergunta é, qual a relação profética com o que está escrito em Apocalipse capítulo 7, verso 9? Aí agora nós vamos partir para uma resposta que virá aqui, né, do estado do Espírito Santo, onde nós estamos. E quem vai responder é a nossa irmã Simone Lopes, é do grupo de senhora da nossa igreja lá no município da Serra. Irmã Simone, a paz do Senhor Jesus, irmã. Profeticamente nos fala que qualquer pessoa que aceitar o Senhor Jesus como seu único e suficiente Salvador e viver a doutrina da sua palavra, tem direito ao projeto de Deus, tem direito à salvação. Amém? A paz do Senhor Jesus a todos. Amém, irmã Simone. Todos aqueles que aceitam a salvação no Senhor Jesus, né, independentemente de onde sejam eles, né, com todas as nações, tribos, povos e línguas,
Esses vivem a palavra do Senhor e, portanto, eles têm direito ao projeto de salvação, a bênção da salvação. Assim como lá em Israel, subiu com os israelitas, capítulo 12 de Êxodo, verso 38, né? Subiu com eles uma mistura de gente, então mostrando que ali profeticamente aponta para essa mistura de gente, né? Não só judeus, mas também gentios, mas todos os povos comparecendo diante do Senhor, aceitando a salvação em Jesus e, portanto, todos estão aptos, né, para serem alcançados pela salvação. Isso mostra, de certa maneira, a universalidade da igreja. A igreja, ela é uma igreja que é composta de todos os povos, nações e línguas, conforme Apocalipse capítulo 7, verso 9. Obrigado pela sua participação, irmã Simone Lopes. Obrigado, irmã. Deus abençoe. Sim, irmãos, a nossa quinta pergunta agora, que é a última destinada ou dirigida a todos, ela diz assim: lendo Êxodo capítulo 12, agora verso 35, e Salmos 105, verso 37, o que representa profeticamente a expressão, né? Vasos de prata, vasos de ouro e vestidos. Então vamos agora a essa resposta, que ela virá do estado de Pernambuco, e quem vai responder é a nossa irmã Juliana Cibele. Ela é do grupo de jovens da nossa igreja na cidade de Gravatá, lá no estado do Pernambuco. Irmã Juliana, a paz do Senhor Jesus, irmã. A paz do Senhor Jesus, irmãos. Respondendo à pergunta número 5 da Escola Bíblica, vemos que profeticamente a prata, ela representa a redenção do Senhor Jesus. E o ouro, ele fala do poder de Deus, a vida do céu cheio do Espírito Santo. E as vestes, elas falam das vestes de salvação, da santificação. Então vemos que, como o povo de Israel, quando saiu do Egito, levou a prata, o ouro, as vestes, também a igreja fiel, ela levará a redenção, levará a santificação, levará o poder do nosso Deus. E vemos que este mundo e a igreja infiel ficará sem a revelação da Trindade. A paz do Senhor Jesus. Amém, irmã. Que colocação muito bem feita, especialmente na parte final da sua resposta, né? Que maravilha. Assim como lá em Israel, o povo saiu com todos os valores que tinha ali no Egito. O povo saiu do Egito, o povo de Israel saiu do Egito com todos os valores que havia ali. E os valores eram prata, ouro e vestes, né? As vestes são citadas aqui no texto. E além disso, que coisa maravilhosa é isso se cumprir profeticamente nos nossos dias. A coisa mais valiosa que esse mundo tem é vidas salvas, ou seja, prata. Servos de Deus cheios do poder do Espírito Santo, é o ouro. E uma igreja revestida de salvação, a igreja salva, santificada, com as vestes, né, de salvação. Esse é o valor que esse mundo tem, mas no dia que Jesus vier, esses valores sairão deste mundo. E o que é notável é a colocação da irmã com relação à Trindade. Por quê? Porque o ouro fala do poder, né, vem do Pai, né? A prata fala da redenção, que é o Senhor Jesus. E as vestes fala da santificação, que é do Espírito Santo. Então a Trindade está ali, muito bem colocada na sua resposta. Obrigado, então, pela sua participação, irmã Juliana Cibele, da nossa igreja em Gravatá, no estado do Pernambuco. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Amém. Nós chegamos agora à nossa sexta pergunta, que é dirigida às crianças, intermediários e adolescentes. E nós vamos dirigir essa pergunta agora a um grupo de crianças, intermediários e adolescentes que está aqui hoje conosco, ao vivo, participando aqui dessa nossa Escola Bíblica Dominical de hoje, e que também eles fazem parte de uma igreja próxima daqui, lá da igreja de Coqueiral de Itaparica 1, juntamente com o pastor Wallace Rosetti, que é o pastor deles, estão aqui participando, aproveitando o período das férias escolares para estar aqui conosco, participando dessa nossa Escola Bíblica de hoje. Eu vou dirigir então a pergunta primeiramente a eles. Eu vou formular a pergunta, eles vão responder e depois nós iremos dar continuidade. Vamos então, a pergunta diz assim: lendo Êxodo capítulo 10, verso 23, faça uma relação com o que está escrito em Cantares capítulo 3, verso 6. Êxodo 10, 23, mas todos os filhos de Israel tinham luz em suas habitações. E Cantares 3, verso 6, quem é esta que sobe do deserto? Então vamos à resposta das nossas crianças, intermediários e adolescentes que estão aqui conosco agora. Vamos? O povo de Israel saiu do Egito para a terra prometida,
porque tinha luz em suas casas. Assim também a Igreja fiel subirá deste mundo, porque tem a revelação do Espírito Santo. Amém, glória a Deus, que resposta completa, resposta ampla de todos os que participaram aqui agora conosco desta nossa apresentação da escola, primeira parte da Escola Bíblica Dominical. Maravilha, louvado seja Deus, muito obrigado pela participação das nossas crianças, intermediários, adolescentes, da nossa igreja de Itaparica, Coqueiral de Itaparica 1, aqui perto de nós, aqui perto da nossa Central de Comunicações. Nós agora, então, vamos passar às outras respostas que apresentaremos logo em seguida. Muito bem, agora teremos as respostas à pergunta número 6 para as crianças, intermediárias e adolescentes, que são respostas que foram enviadas para nós através dos vídeos que as crianças enviam sempre. E nós, então, iremos agora passar para 3 respostas. A primeira vem do estado de São Paulo, e quem vai responder é a Elisa e a Heloísa. Elas são da classe de crianças da nossa igreja em São José dos Campos. Logo em seguida, nós vamos para o estado da Bahia. E lá no estado da Bahia, quem vai nos responder é a Ediane. A Ediane é da classe de intermediários da nossa igreja lá em Itabela, no estado da Bahia. Temos ainda o estado do Pará, onde lá os adolescentes da nossa igreja em Marabá vão também dar uma resposta. E por último, aliás, são 4 respostas. Por último, nós vamos para a Itália, onde os nossos maravilhosos intermediários da nossa igreja em Torino vão também dar uma resposta em língua italiana. Vamos então à sequência das respostas. Respondendo à pergunta 6 da EBD. O mundo está em trevas, mas a Igreja fiel tem a luz da revelação. É o momento da saída. A Igreja fiel está preparada e em breve estaremos para sempre com o Senhor. A paz do Senhor Jesus! A paz do Senhor Jesus. Irmãos, irei responder a pergunta das crianças. Quando Israel saiu do Egito para Israel, para a terra prometida, porque em suas casas havia luz. Nós, da Igreja fiel, sairá desse mundo para a eternidade. Temos que ter obediências, revelação e do Espírito Santo. A paz do Senhor Jesus, irmãos. Assim como Israel saiu do Egito para a terra prometida porque tinha luz em suas habitações, nós sairemos deste mundo, que é o deserto, e iremos para Jerusalém Celestial, porque temos a luz, que é Jesus, em nossas vidas. A paz do Senhor Jesus. Non ci si vedeva più null'altro. Per 3 giorni nessuno si mosse da dove stava, ma tutti i figli di Israele avevano luce nelle loro abitazioni. Cantici. Chi è colei che sale dal deserto, simile a colonne di fumo, profumata di mirra ed incenso e ogni aroma dei mercanti? Il popolo di Israele che ha lasciato l'Egitto verso la terra promessa aveva la luce nelle loro abitazioni. E allo stesso modo che la Chiesa fedele lascerà questo mondo, ha luce nella sua vita, la luce è la rivelazione. Siamo preparati, Maranata, vieni Signore Gesù. Maranata, palavra dela, Signore Gesù, ela Jesus, l'ange viene. Pace del Signore Gesù, pace del Signore Gesù. Basta. Muito bem, glória a Deus. Eu quero agradecer a participação das nossas crianças, intermediários e adolescentes, principalmente a participação de lá da Itália, nossas crianças ali de Torino, dando respostas assim muito seguras, né? A maneira como a Igreja fiel, ela deixará este mundo, porque ela tem a luz, e ela tem a vida, e a luz é a revelação. Muito bem colocado. Também os nossos adolescentes lá do estado do Pará, a resposta muito boa, né? A Igreja sairá deste mundo, que é um deserto, e nós iremos para Jerusalém Celestial. Que maravilha a resposta dos nossos adolescentes do estado do Pará. E na Bahia, muito interessante, lá a Ediane, que bom isso, né? A Igreja fiel, ela também sairá deste mundo, e ela sairá na obediência e na revelação. Muito bem colocado na sua participação. E também a Elisa e Heloísa, pelo que nos parece, são irmãs gêmeas. E nós ficamos muito felizes aqui com a participação delas, né? O mundo está em trevas, mas a Igreja fiel, ela está na luz da revelação. Muito obrigado pela participação, isso é uma grande bênção. Louvado seja o Senhor. Amém, irmãos? Assim, chegando ao final da nossa apresentação,
nós iremos então agora apenas deixar aqui para os irmãos o convite para que daqui a pouco, às 10 horas da manhã, todos possam estar participando da Escola Bíblica Dominical, onde nós teremos ali todo o conteúdo doutrinário, a informação doutrinária do nosso assunto para hoje, da nossa Escola Bíblica Dominical. Até lá, então, a todos a paz do Senhor Jesus. Thank you.